talvez Deus não esteja pedindo que você tenha menos coisas. Talvez Ele esteja só tentando te devolver a liberdade. Você já parou para pensar sobre isso? Eu comecei a perceber uma coisa muito estranha. Quanto mais coisas eu tinha, mais cansada eu me sentia. E foi aí que eu comecei a entender que talvez o problema não fosse a quantidade de coisas que eu tenho ou o dinheiro, mas o espaço que todas essas coisas estavam ocupando dentro de mim. Deus não condena a prosperidade. A sua riqueza, a quantidade dos seus bens, também não define a sua espiritualidade. Para falar um pouquinho sobre o espírito de pobreza unido à posse de riquezas, eu busquei inspiração no livro de São Francisco de Sales, Filoteia, onde ele fala exatamente sobre esse tema. E ele começa dizendo assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Malditos, pois, são os ricos de espírito, porque deles é a miséria do inferno. Rico de espírito é todo aquele que tem o espírito em suas riquezas, ou a ideia das riquezas em seu espírito. Pobre de espírito é todo aquele que nenhuma riqueza tem em seu espírito, nem tem o seu espírito nas riquezas. Você já parou para pensar que o problema não é possuir coisas, o problema é ser possuído por elas. São Francisco de Sales ainda reforça aqui no livro: se você é rica, rico, se você tem muitas coisas, você tem, posse de muitas riquezas, conserva o teu coração desapegado das tuas riquezas, elevando-te sempre acima delas. De sorte que no meio das riquezas, esteja nas riquezas e seja senhora das riquezas. Então você pode estar no meio delas, porque Deus deu a você, confiou a você a administração de todos esses bens, mas que você seja senhor dessas riquezas. Não permitas que esse espírito celeste se encha dos bens terrestres, mas esforça-te por estar superior a todos os teus atrativos e a te elevares sempre mais para o céu. Então, se eu possuo muitas riquezas, eu preciso fazer algumas perguntas existenciais. Se eu perder tudo isso, se eu perder todas as minhas riquezas, eu continuo em paz? Por que eu compro tantas coisas? Porque eu preciso ou porque eu continuo vazia? O meu valor está em Deus ou naquilo que eu mostro? Eu tenho posses ou as posses me têm? Se a resposta é que as posses têm você, se o teu espírito anda sempre aí de em volta, se o teu coração se apega a eles, se sentes um medo muito vivo e inquieto de perdê-los, crê-me que ainda estás com febre e o fogo da avareza ainda não está extinto em ti. Então, o pecado, ele não está em possuir as riquezas. O pecado está em você ser muito apegado a elas, nessa avareza que está dentro do teu coração. Mas então, como que eu posso praticar essa pobreza real, vivendo, permanecendo aí na posse das riquezas? O minimalismo cristão, ele não se resume em você viver sem nada, em você viver dentro daquela estética branca, perfeita, e também não se resume à pobreza. E eu já falei aqui em outros vídeos do canal que há uma diferença muito grande entre a pobreza, que ela é involuntária, e o minimalismo, é voluntário, é você querer viver uma vida mais simples, mais humilde. Ao contrário, o minimalismo cristão, ele precisa abrir espaço para a paz no teu coração, viver com mais intencionalidade, uma vida com propósitos mesmo. Consumir conscientemente, você ter intenção, né? Se você tem uma vida com intencionalidade, você vai saber o que comprar, o que você precisa adquirir ainda ou não, o que você precisa ainda pedir a Deus que te ajude a adquirir os bens que você ainda não possui. E também sair da comparação,
que eu também já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo das imagens, né? Que a gente precisa ser, né, admirado pelas outras pessoas, não pelo que a gente é, mas pelo que a gente possui. E também não pelo que eu sou, mas pelo como as pessoas me veem. Então, você pode sim se esforçar, né, para que você possa aumentar aí os seus bens materiais. Que você se dedique aí também ao serviço ao próximo. Isso certamente agrada muito a Deus, porque é um princípio, um mandamento da lei de Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. E se você ainda não tem todas as riquezas que você gostaria de ter, se ainda te faltam os socorros necessários, São Francisco de Sales reforça aqui no livro: não te envergonhes de ser pobre, nem de pedir esmolas por amor de Deus. Recebe com humildade o que te derem e sofre com mansidão o que te recusarem. Lembra-te muitas vezes da viagem de Nossa Senhora ao Egito, levando o menino Jesus, e de tudo que sofreu, tantos desprezos e misérias. Se viveres assim, será riquíssima em tua pobreza. Então, Deus não está nos pedindo que sejamos pobres, que não tenhamos bens materiais. Nós podemos citar, inclusive, muitos personagens da Bíblia. Vamos pegar aí o exemplo de Jó. Jó era um homem muito rico, possuía muitos bens. E o que aconteceu? Infelizmente, ele perdeu tudo. Porém, a sua fé não foi abalada, né? Ele continuou firme em sua fé em Deus. E a sua fé o fez recuperar todos os seus bens novamente. E ainda o tornou muito mais rico. Mas a riqueza maior que Jó conseguiu conquistar em sua vida foi a riqueza de conseguir o céu, de viver segundo a vontade de Deus e de não ser possuído pelos bens terrestres. Tudo isso faz sentido para você? Então eu te convido a conhecer o conteúdo que eu tenho aqui no canal Divina Sabedoria Fé. E se tudo isso fizer sentido, se inscreva para você, né, acompanhar mais conteúdos aí que tratem sobre esse tema. Já curte, compartilha com as pessoas que você também acredita que gostariam de conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Eu agradeço por você estar aqui junto comigo. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.